Deus. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Estou um pouco nervosa. Acho que eu nunca vim congregar aqui com os irmãos. Se vim, acho que há muito tempo atrás, uma vez. Mas eu espero que Deus venha falar conosco. Né? Eis-me aqui, né, para a vontade do Senhor ser feita. Eu creio que os irmãos também estão nesse propósito de receber a palavra, né, que o Senhor venha aqui falar de acordo com a necessidade de cada um. Tem os rostinhos aqui que eu já conheço, né? Assim, alguns eu já cumprimento, outros eu vejo pelo bairro. Aí que a gente possa agora nos ligar, né? Esvaziar nossa mente. Pedir que o Senhor leve a nossa mente cativa para Ele agora, para que a gente venha receber a palavra. Amém? Glória a Deus. Eu não vou orar, o irmão já orou, não vou orar novamente, porque já foi feita a oração. Nós vamos agora ler o texto aqui que foi me dado, que é Lucas 10. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Lucas 10, a parábola do bom samaritano. Bem, todo mundo achou? Diz assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou também e foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida o enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você mais gastar com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo daquele assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Essa passagem a gente conhece bastante, né? Bom samaritano. Eu me lembro quando eu era bem mais nova, que eu ainda não conhecia a palavra do Senhor Jesus, tinha sempre, as pessoas falavam muito isso, né? Ah, tá bancando a boa samaritana. Ou então, quando era homem, tá bancando o bom samaritano. E eu ficava assim, tipo, nem sabia quem era esse bom samaritano, né? Não entendia, não tinha entendimento da palavra do Senhor. Então, aqui nessa passagem, fala de 3 pessoas que passaram por aquele moço que estava precisando de ajuda. E hoje é culto de missões aqui nessa igreja. Aqui fala de missões, tem várias formas de missão. É verdade, aleluia. Né? Tem várias formas, irmãos. Às vezes a gente, né, para se acomodar, muitas vezes achamos que missões é só quem vai lá para fora,
né, para os Estados Unidos, ou lá para a China, ou para qualquer outro lugar lá do mundo, ou até mesmo aqui mesmo no nosso país, que vai para algum outro estado. A gente acha que missões é isso. Mas a gente entende que missões é quando a gente ajuda o nosso próximo. A gente entende que missões é quando a gente dá uma atenção especial a uma pessoa que está precisando de ajuda. Seja ajuda espiritual, seja ela financeira, seja ela da saúde, né? Seja ela qual for. Aquele moço, aquele samaritano que não tinha união com os judeus, eles não se comunicavam, eles não tinham um bom relacionamento, mas ele era um homem que ele teve pena daquela pessoa. Enquanto a gente leu aqui que o sacerdote, que era um homem que cuidava da casa do Senhor, que fazia o sacrifício para que as pessoas fossem perdoadas por Deus, né? O levita, aquele que foi separado, aquela tribo de Levi, Deus falou, olha, as tribos vão ser nomeadas para todas as coisas que eu disser, falou para Moisés, mas os levitas, eles vão só servir, cuidar das coisas lá na casa do Senhor, no templo, né? E os levitas, eles tinham que cuidar, né? Não podia ninguém podia tocar em nada, só os levitas, né? Porque se tocar, seriam mortos. E eles eram pessoas especiais, os levitas, porque Deus tinha separado para isso. Mas naquele dia, quando ele viu aquele moço precisando de ajuda, ele simplesmente passou. E a palavra fala que ele passou do outro lado ainda. E o que acontece muitas vezes, eu meditando nisso, eu lembro de mim, lembro de nós. Quando nós estamos andando na rua, que a gente vê lá uma pessoa caída, a gente faz o quê? Tratamos de passar para o outro lado da rua. Aí a gente pode falar assim, mas hoje a gente não conhece as pessoas, a gente vai ajudar as pessoas? Não é assim, né? Não é assim ajudar, né? Mas quando a gente ama o nosso próximo, a gente tem que ajudar. E se a gente não conseguir, a gente fazer alguma coisa para tentar ajudar a pessoa. Mas o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está caída, talvez embriagada, talvez drogada? Sabe-se lá a situação. O que a gente pode fazer? A gente pode orar. Porque como o irmão aqui estava falando, missões é o quê? É ir, contribuir e Então, quando eu oro, eu também estou fazendo missões. Quando eu abro a minha bolsa e pego uma oferta, eu também estou fazendo missões. Quando a pessoa vai, que eu sei que não é o meu chamado de ir, ela está fazendo missões. Aquele moço da lei, ele entendia da palavra, ele entendia da lei. Então, ele chegou para Jesus, né? Porque ele tinha um propósito. O propósito dele era de vir, né? Ele queria de alguma forma, né? Ali provar Jesus. O que Jesus iria falar? O que Jesus, né? Mas o Senhor Jesus falou para ele, contou essa parábola, fez essa comparação, porque o Senhor Jesus, ele via como as pessoas agiam com aqueles que precisavam. Irmãos, o que me chama a atenção, que o Senhor Jesus, onde ele passava, ele dava atenção para quem? Para as pessoas que estavam caídas, as pessoas que estavam doentes. A gente não viu Jesus dando atenção especial para aqueles que, né? Ele deu atenção para esse homem aqui da lei, porque ele viu que aquele homem estava querendo fazer prova dele. Mas o Senhor Jesus, onde ele passava, ele era acompanhado, as pessoas iam até ele. A gente viu aquela mulher do fluxo de sangue, que é muito falado na igreja, porque fala muito com a gente. Que aquela mulher, ela estava sem força, mas quando ela viu falar de Jesus, que Jesus ia passar, ela foi mesmo com pouca força. Mesmo que a gente esteja com pouca força, a gente tem que ir, a gente tem que estar na casa do Senhor. Porque é momento da nossa vida que a gente está bem, que a gente está animado, que a gente está com toda a força. Mas chega momentos que a gente está desanimado. Chega momentos que a gente está em luta, em prova. E às vezes a gente fica sem ânimo, mas é que a gente tem que falar, não, eu vou, Senhor. Eu preciso ouvir a Tua palavra, eu preciso me revestir. Para que no dia que alguém precisar, a gente possa ajudar. Esse sacerdote, ele tinha tudo para ajudar aquele moço.
Ele era um homem separado para ajudar no templo, para fazer as coisas no templo, para interceder pelo povo no templo. O levita foi separado para cuidar das coisas do Senhor, mas eles não quiseram ajudar. Mas aquele homem que ninguém talvez dava nada por ele, foi aquele que o Senhor tocou no coração. E aquela pessoa foi lá e ajudou aquele moço. Aquele moço fez missões. Aquele moço, naquele dia, aquele samaritano, ele fez missões. E nós, muitas vezes, olhamos para pessoas, não damos nada por ele. Falamos, aquele irmão, aquela irmã, né? Mas é aquele que talvez faz mais do que nós. Esses dias eu estava no Terminal Santo Amaro, eu fui trabalhar e eu sempre desço lá no Terminal Santo Amaro. E às vezes eu tomo um cafezinho ou um café com leite, mas só isso. E aí eu estava lá tomando um cafezinho e já correndo para ir pegar o próximo ônibus, porque eu trabalho longe. E aí uma moça estava lá perto de mim, ela tinha um moço sentado, um senhor sentado lá no banquinho, todo encolhido, que era um morador de rua, e aquela moça com todo carinho pediu para a moça, prepara um café aí para mim dar para o rapaz. Foi lá primeiro, conversou com ele, depois ela voltou. Aí ela pediu um café com leite para ele, aí pediu um bolo e uma porção de pão de queijo, e levou para aquele moço. Eu olhei aquilo, eu fiquei feliz, e fiquei, Senhor, eu estou aqui, não fiz nada disso, eu conheço a tua palavra. E essa moça, não sei se ela conhece ou não, se ela te serve ou não, mas ela fez isso. Isso me chamou atenção naquele dia. Isso me chamou atenção, porque às vezes quando eu estou lá tomando um cafezinho, chega lá, tia, dá um café, paga um café para mim. E eu pago só o café, que ele pediu só o café, eu pago o café. Eu também estou tomando café, eu falo, eu estou tomando café também, então eu vou pagar também o café. Mas o que é missões? É você fazer a mais. Não é só aquilo que está ao seu alcance, é a mais. Né? Aquele moço, ele estava passando por aquele lugar ali, ele estava de viagem, e ele viu aquele homem, ele teve pena, ele pegou aquele homem, ele limpou as feridas com azeite e vinho. A palavra fala que ele pegou aquele homem, colocou no animal dele e levou até aquela estalagem. Chegou lá, ele pagou para o moço ficar lá alguns dias até melhorar. E ainda falou, olha, se precisar de mais dinheiro, quando eu voltar aqui, eu vou pagar novamente. E me fez lembrar da moça. Ela não pegou só um cafezinho só e uns pãezinhos só de queijo, não. Ela pegou um café grande, né? Um pouquinho menor que esse, uns pães de queijo e um pedaço de bolo. E levou para aquele moço ali sentado. E isso me chamou a atenção. Isso ensinou para mim que eu tenho que fazer mais pelo meu próximo. Que eu tenho que dar mais para ele. Isso ensinou isso para mim naquele dia. E às vezes, irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Fazer mais do que a gente está fazendo. Era isso que eu queria chegar, que a gente venha fazer mais do que a gente está fazendo. E a gente vendo aqui, continuando nesse texto, aí o Senhor Jesus, ele entra na casa da Marta e da Maria. Aí ele começa a ensinar a palavra dele ali para aquelas mulheres, para aquelas pessoas ali. A Maria, ela já foi logo ficando querendo ouvir, já foi lá, sentou, eu acredito assim, que ela sentou lá, ficou quietinha perto dos pés de Jesus, ouvindo. E a Marta estava lá fazendo coisas, eu acredito que ela estava fazendo um cafezinho, estava fazendo lá um bolo. Hoje nós faríamos isso, naquela época eu não sei o que ela estava fazendo. E ela se incomodou. Ela se incomodou, porque a Maria estava ali ouvindo o ensinamento de Jesus. E eu pensando comigo, e ela além de ter se incomodado, ela falou para Jesus, Jesus, não está vendo aí que eu estou aqui fazendo tudo sozinha, e a Maria não está nem aí na nossa linguagem. Está aí, ó, parada, e eu aqui fazendo tudo sozinha. E o Senhor Jesus, olha, ela está com a melhor parte e dela não vai ser tirada. Isso significa o que para nós nessa noite?
Nós estamos aqui na casa do Senhor fazendo, tem uns que fazem mais que outro, tem uns que não quer fazer nada, tem uns que chega, senta, ouve, vai embora. E aquele que está lá fazendo, ralando, abrindo igreja, abrindo culto, limpando igreja, preparando, né, trabalhos, visitas, etc. Aí a pessoa fala, aquela pessoa também, ó, fica aí fazendo tudo. Mas ela pegou a melhor parte. Ela pegou a melhor parte, que é fazer, né? Ele não está no id. A Maria estava ali ouvindo a Marta. Eu acredito que se ela tivesse ficado quieta, ela estaria sendo abençoada do mesmo jeito, porque cada um serve a Jesus do jeito que é. Eu acredito que o Senhor Jesus ia ficar feliz com os pães, os bolos, ou seja lá o que ela estava fazendo, para ele. Mas qual foi o problema ali? É que ela queria que o Senhor Jesus chamasse a atenção da irmã dela. Qual é o nosso problema? Às vezes a gente não faz e acha ruim quem está fazendo. Ou seja, trazendo para o quê? Para o espiritual, para receber a palavra. Talvez você esperava que hoje eu ia estar chegando aqui, fazendo aquele retetê, fazendo você pular, mas não sou assim a minha pregação. O Senhor me usa para fazer com que a gente tenha consciência, né? Que a gente venha ser consciente do que o Senhor quer para nós. E o que o Senhor quer para nós é que a gente verdadeiramente ame o nosso próximo. Como aquele homem, o samaritano amou aquele homem que ele não conhecia, ajudou aquele homem. O Senhor Jesus, Ele quer que nós amemos verdadeiramente uns aos outros. A palavra do Senhor ensina pra gente que o amor de muito esfriarão. Muita gente está frio. A irmãzinha estava aqui, a irmã ministrando aqui, que a gente tem que se dar mais para o Senhor, que a gente tem que buscar mais o Senhor, que a gente tem que fazer a nossa parte para o Senhor. A minha vida espiritual não depende de você, a sua vida espiritual não depende de mim, a minha comunhão com o Senhor Jesus não depende de nenhum de vocês, e nem de vocês depende de mim. Ou seja, somos individual, temos que dar o nosso melhor para Jesus individual. Aquele moço samaritano, ele deu o melhor dele naquele dia. E é isso que o Senhor quer de nós, que a gente dê o nosso melhor a cada dia, seja em ajudar alguém que precisa, seja na obra aqui na casa do Senhor, seja no trabalho, seja onde for, no bairro que a gente mora. Que a gente venha fazer o nosso melhor, que a gente venha amar o nosso próximo e que a gente venha fazer aquilo que é pra gente fazer. Por que eu tenho prestado atenção na igreja do Senhor? É que tem pessoas que não fazem e ficam incomodadas com quem faz. Eu estava achando uma coisa tão bonita aqui nessa igreja, que quando os grupos aqui vão louvar, quando as crianças vêm tudo para os jovens, quando as mulheres vêm todas os jovens para cá. Eu achei isso bonito. Há uma união aqui. E aonde há união, Deus ordena a bênção, não é assim que Ele fala? Lá no Salmo. Eu senti essa união aqui. Então, amados, eu creio que Deus está nesse lugar e Ele tem muito mais para fazer na sua vida. Ele tem mais para fazer nas nossas vidas. Deus, Ele é fiel. Deixa eu ver a hora aqui que o irmão me deu aqui. Tenho ainda mais 10 minutos. Eu sou assim, eu começo a falar, depois é que eu pego. Sabe aquele carro velho lá que vai, depois é que pega. É mais ou menos assim, quando eu pego o gosto, aí acabou. Mas, irmãos, eu creio que Deus tem propósito muito grande na vida de cada um de nós individualmente. Missões. A gente olha esse globo aqui, né? Mas é tanto país que precisa.
É tanta gente que precisa. E às vezes a gente esquece de orar nas nossas orações. A janela 10x40, o povo islâmico. São tantas as necessidades. A África está muito cheia de bruxaria. É vários tipos de bruxaria. Bruxaria da pesada. O nosso país está sendo invadido também. E nós temos que orar. Nós temos que parar de ficar com o braço cruzado, olhando os outros fazer e não fazer nada. Ficar criticando quem está fazendo. E começar a dobrar o joelho verdadeiramente. Começar a orar verdadeiramente. A palavra do Senhor fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, né? E se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Quando a gente ora, o Senhor ouve do céu. Mas a igreja, ela ora como se Deus não estivesse ouvindo. E aí ela não ora com aquele temor. Ela não ora com aquela inteligência de orar e pedir: Senhor, visita as vidas, visita os países lá fora, visita o nosso país, visita o nosso bairro, cada casa e família deste bairro, Senhor. Cada igreja, cada jovem que está se perdendo as noites e mais noites. O intercessor, o que ora, irmãos. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Imagine por muitos justos. Olha quanto Deus vai alcançar, aleluia. Olha quantas vidas Deus vai fazer mudança. Quando você abrir a tua boca para começar a orar. Quando você parar de reclamar, de pôr defeito. Quando você dizer: não, Senhor, eu saí da minha casa, o irmão estava falando aqui, tanta coisa, acordei cedo, tanta coisa. Quando eu olhei já era 4h30, hora de ir para a igreja. E a gente sai da nossa casa para quê? Para estar aqui para quê? Para simplesmente sentar, como a irmã está, louvar somente, abrir a boca e não sentir. É como se Deus não existisse, fosse apenas uma imagem, como os católicos, que faz aquela reza repetida, dobra ali o joelho, reza, reza, reza e vai embora. Estamos dessa forma. Nós temos que orar consciente, com inteligência, falando com Deus verdadeiramente. Senhor, as necessidades nossas, as necessidades da igreja, a necessidade do nosso bairro. Não sabemos a hora que o Senhor vai nos recolher. Esses dias a pastora foi recolhida, né? A bispa Keila. E assim, do nada, todo mundo ficou, né? Aquela mulher nova. Deus não tem, quando quer chamar, é grande, é pequeno, é novo, é velho. Enquanto a gente tem fôlego, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos louvar, vamos adorar, vamos contribuir, vamos orar pelos países, pelas situações. Se você não sabe como orar, busca, faz ali uma listinha do que é necessidade e começa a interceder. E aí quando você começa a interceder, vai vindo mais coisa. Você vai lembrando de mais coisas quando você vê que está fazendo uma oração de 1 hora. Que você nem percebeu, já passou. Às vezes nós estamos com preguiça de orar. Oramos ali 5 minutinhos, já o joelho já começa vontade de levantar, mas está todo mundo orando. Eu não vou levantar não, né, que vai ficar chato. Mas não está ligado no trono. Quando a gente está ligado no trono, a hora passa e a gente nem vê. Quando a gente está ligado no trono, as palavras vêm, vai fluindo. A gente não fica abrindo a boca toda hora com sono, como se tivesse com sono, mas não é sono. E a gente não fica incomodado porque está demorando. A gente começa a
orar e vai embora. É isso que a igreja precisa. Orar mais, clamar mais, buscar mais. Eu vim aqui nessa noite para te falar isso. Para a gente ser como esse samaritano aqui, que teve pena daquele homem, que ajudou aquele homem, a gente precisa se preparar. Porque a gente não sabe o que Deus vai colocar diante de nós. A gente não sabe qual a pessoa que Deus vai colocar, qual a situação que Deus vai colocar. Nós precisamos orar e nos revestir do poder do Senhor, da graça do Senhor. E não ficar como a Marta, reclamando de tudo. Afadigados, nunca tendo tempo para fazer a obra. A igreja precisando, mas ninguém quer fazer. Um monte de coisa, um monte de departamento na igreja, mas ninguém quer. Todo mundo quer estar aqui simplesmente, louvar todo mundo junto. A missão começa primeiramente dentro da nossa igreja. Qual a nossa missão aqui nessa igreja? Qual a tua missão aqui nessa igreja? O que Deus te chamou para tu fazer nessa igreja? Sabia que Deus tem um propósito para cada vida, para cada pessoa? Todo mundo sabe disso. Mas quando a gente não busca, a gente não vai saber o que é específico na nossa vida. Talvez tem pessoas aqui que Deus quer mandar para fora. Tem pessoas aqui que é missionário e não sabe. Por quê? Porque ainda não buscou qual é verdadeiramente o propósito de Deus na vida da pessoa. Irmãos, vamos fazer a obra do Senhor. Vamos dar o nosso melhor para o Senhor. Nós vivemos tempos, eu percebo que nós andamos muito cansados. Parece assim que a gente não descansa, a gente dorme e a gente não dorme direito. A gente acorda cansado, com sono, mas aí a gente depois não dorme direito, estamos sempre cansados. A gente não consegue repousar direito. A gente anda numa correria. E aí a gente esquece de fazer o melhor para o Senhor, porque a gente está nessa correria. A gente está nessa correria do mundo, essa correria. Levanta cedo, vai trabalhar, chega. Às vezes está cansado, não dá tempo, não dá para vir na igreja porque eu estou muito cansado. E nisso a gente vai levando, a gente vai empurrando com a barriga. Mas o Senhor nos chama nessa noite para que a gente venha dar o melhor para Ele. Para que a gente venha ser esse bom samaritano, esse homem que ajuda verdadeiramente. Esse homem que está pronto a colocar a mão no arado e não olhar para trás. O Senhor Jesus, Ele fala, né, que os campos estão brancos, mas aonde estão os ceifeiros? A gente faz missões, fala de missões, incentiva a igreja. Mas parece que é só no dia. Parece que depois não aconteceu nada. Não há um despertamento. O que está faltando para nós como igreja despertar? O que está faltando para nós abrir os nossos olhos? Para a gente entender o propósito de Deus? Será que vir na casa do Senhor, só sentar e louvar, ouvir a palavra ou até pregar e ir embora já é o suficiente? Para salvação é. Mas nós precisamos de mais, de fazer mais na obra do Senhor. Os dias são maus. E nós precisamos ajudar o reino de Deus. Precisamos levar vidas para o reino de Deus. Eu estava olhando, irmãos, quanto tempo faz que eu não levo uma vida para Deus? Quanto tempo tem aí, irmãos, que você levou uma vida para Jesus? Isso é missões. Quanto tempo? Quanto tempo tem que a gente, como diz o dito popular, e ganhamos uma alma para Jesus? Quanto tempo tem? Quanto tempo? Quando realmente a gente está fazendo missão é quando a gente está ganhando almas. É quando a gente está trazendo vida e vidas aceitam a Jesus Cristo. Mas a igreja tem que entrar em oração para esse propósito. Para que o Senhor venha
enviar as almas, nós ir buscar e o Senhor também enviar, porque na verdade quem convence o homem é o Espírito Santo. Quando a palavra é pregada, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos nos despertar nessa noite, igreja. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos ser esse samaritano aqui. Vamos fazer mais do que a gente está fazendo. Eu aprendi com aquela moça lá. Quando uma pessoa pedir para mim um cafezinho, eu vou dar um cafezinho, vou dar pelo menos um pão ou um bolo. Eu vou aumentar agora. O que eu quero dizer com isso? O que a gente está fazendo ainda pouco, vamos fazer mais, em todas as áreas. Eu não estou falando só nessa área, eu estou falando, não sei se a igreja está entendendo, em todos os sentidos. No que a gente está fazendo, que está pouco, vamos fazer mais. Amém, igreja? No que a gente está fazendo, ainda temos que fazer mais, nós conseguimos fazer mais. Eu consigo fazer mais do que eu estou fazendo. Irmãos, foi uma briga para mim vir aqui. Eu falava, Deus, mas o Senhor sabe que eu não sou de estar pregando igreja, Senhor. Eu não gosto muito de estar à frente, irmãos. Eu não sou muito de estar, não. Eu gosto mesmo de ficar, como diz, de estar nos bastidores aí, assim, escondidinho. Eu não gosto muito da atenção voltada para mim, mas o Senhor sempre me coloca nessa situação da atenção ser voltada para mim. E eu falo, Senhor, o Senhor sabe como é que eu sou, o Senhor me entende, sabe que eu não gosto, Senhor. Mas é desse jeito que o Senhor quer me usar. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente não gosta de certas coisas, mas se é desse jeito que o Senhor quer nos usar, então vamos fazer para a glória de Deus. Vamos fazer, irmãos. Vamos colocar a nossa vida na mão do Senhor para que o Senhor venha fazer conforme a vontade dEle. Para que a gente realmente venha ser como esse bom samaritano aqui. Que ele fez o bem, como diz o dito popular, sem olhar a quem. Amém? E assim eu quero já agradecer a minha rica oportunidade, pastor Servílio, a esposa dele, a pastora, a minha cunhada Marta, que me incentivou a estar aqui ministrando a palavra. Eu amei estar aqui com os irmãos. Tem pessoas aqui que eu já conheço, que já congregou comigo, a irmã Adriana, a irmã lá, Rosângela, né? Então tem pessoas aqui que eu já conheço, que já congregamos junto na Quadrangular. Hoje eu estou congregando ali na Igreja Aliança com Deus. Congreguei 25 anos na Igreja Quadrangular, sem interrupto. E aí quando chegou em 2018, de repente eu não quis mais ficar no ministério que eu estava. De repente eu assim, não senti mais vontade de estar, irmãos. Eu não saí com briga e nem com problema com o pastor, nem com ninguém. E eu fui congregar ali na Aliança com Deus. Passou um ano ali, eu revoltada, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar, Senhor. E ali fiquei, irmãos, um ano, depois do segundo ano. Aí quando foi no terceiro ano, irmãos, o meu esposo, Joel, que muita gente aqui conhece, aceitou Jesus. Se batizou e hoje está congregando, já tem 3 anos que ele está aí batizado, congregando, fazendo tudo como o Senhor pede. E está aqui comigo hoje, me acompanhando, que era o meu sonho. Era o meu sonho, irmãos, o meu esposo está comigo. Eu orei 27 anos pelo meu esposo. Eu orei 27 anos por ele. E eu não desisti. Eu falei, um dia eu ainda vou ter meu esposo do meu lado na igreja. Mulher, se você não tem o teu marido do teu lado, ora. Mesmo que for 27, 30, 40, ore. Porque Deus pode fazer um milagre. Hoje eu posso contar a minha bênção. E aí eu falei, amor, eu vou lá na igreja do pastor Servílio pregar, que a Marta me convidou. Ele falou, eu vou também. E eu falei, amém, agora você vai comigo. Todo lugar que eu for, você está comigo. Então eu louvo a Deus, irmãos, que Deus sabe como trabalhar. Aí eu entendi por que eu saí do meu ministério para congregar em outro. Porque o Senhor tinha propósito do meu esposo se converter. Amém? Também estou feliz por causa do meu sobrinho, Reacir. O Senhor resgatou.
está aí congregando. Então, irmãos, é só alegria. Deus é fiel. Não vamos desistir, porque Deus tem o tempo certo para poder fazer a obra. Amém? Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Graças a Deus, né? Eu quero agradecer à igreja. São 10:09. Quero agradecer a Deus pela minha rica oportunidade, né? E passar o término agora para o nosso pastor e o apelo, né? Está agora com o nosso pastor fazer o término do culto. Amém? Hoje alguém falou teu nome para mim. E por que estás sofrendo tanto assim? Coração tá em pedaço. Eu decido